Boa noite, boa noite. São exatamente 19 horas. Vamos acerenando os nossos corações, elevando, como sempre, o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Esse Mestre amado que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mas sabemos que nunca estamos sozinhos, pois basta que levemos o pensamento, que esse Mestre se faz presente na nossa vida, retirando o nevoeiro que nos dificulta a visão, acalmando as nossas dores, sejam elas do corpo ou da alma. Esse Mestre se apresenta para nós com as mãos estendidas e dizendo: me chamastes, aqui estou. Coloca em minhas mãos as tuas dores, teus sofrimentos, tuas aflições, que eu levarei tudo ao Pai. E assim Ele faz por nós. Obrigada, Mestre, e te convidamos a ficar conosco em mais este Evangelho no Lar, abençoando cada irmão, cada um conforme a necessidade, e colocando, através desses médicos do plano espiritual superior, colocando o remédio, o medicamento invisível nas águas de cada um. Por tudo somos gratos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos. Que assim seja. Olá, Marlene, bem-vinda. Cristiano, nossa administradora, Andréia, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje falar um pouquinho, lá para quem gosta de nos acompanhar, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indulgência. E nos diz assim: espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los. Mas uma desculpa plausível, séria, nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade a ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós que censurais não fizestes o que repreendeis, que sois melhores que o culpado? Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos,
sem vos ocupar do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Isso nos disse José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Então, o que Jesus já dizia para nós: vamos ser severos para conosco mesmo e indulgentes, compreensivos, complacentes para com os nossos irmãos. Nos diz o roteiro sistematizado: o que é indulgência? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Que benefícios proporcionamos ao nosso próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isto propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isto o torna feliz. E quanto a nós próprios, que benefícios ela nos proporciona? A conquista do coração do próximo, da sua amizade, além do bem-estar que experimentamos, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isto é motivo de júbilo para ela. Sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. É difícil ser indulgente? Sim. Em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivar essa virtude. Não somos bem assim? Não temos mais facilidade em apontar o nosso dedo para o defeito do nosso irmão do que dar um elogio sincero? Por quê? Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Então, que a gente possa realçar as qualidades do nosso próximo e não os defeitos.
já que todos somos possuidores, já que todos ainda somos os irmãos menores de Jesus. Hoje a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Isso nos disse irmão Saulo no livro Astronautas do Além, A Lâmpada Acesa. Por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então perquirir a própria consciência a fim de avaliar o que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. É o que já nos disse o Evangelho: vamos ser juízes severos para conosco e juízes bonzinhos para com os nossos irmãos. Prescreve-nos o Evangelho que devemos, no próximo, enaltecer-lhe as qualidades, mas em nós buscar o que há de ruim e corrigir. E que sentimento desperta a indulgência? A indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. E o rigor, que sentimentos atrai? O desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. A expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. Como nos disse o Evangelho, quando condenamos alguma coisa no nosso irmão, estamos nos julgando melhores, que nós não faríamos o que aquele faz. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que possamos realmente fazer a nossa oração dominical sendo merecedor. Porque como vamos dizer, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos, ficamos atirando pedras. Nós precisamos pensar nisso, não é mesmo? Boa noite, Adalgisa, Verinha, Dirceu, Marinalva, a Dirce, boa noite, amiga. O Márcio, sejam todos bem-vindos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. E nos diz aqui no item 17 do capítulo 10: sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem, só julgueis com severidade vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiveres usado para com os outros. Aquilo que falamos, como vamos dizer, né? Perdoai como nós perdoamos, se nós não o fizemos. Estamos falando só com os lábios, não com o coração. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e sobretudo através de vossos atos: perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Voltamos àquilo que tínhamos falado. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que ela encerra. O que vós pedis ao Senhor, solicitando-lhe o perdão,
É apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para não mais cair em erro, e a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, muitas vezes, é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhes, junto com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediris ao Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com o exemplo dessa caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível, apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos vós vossa cruz e escalai, penosa, mas corajosamente, o vosso Calvário. No topo está a glorificação. Isso nos disse João, um bispo de Bordeaux, 1862. E como nos diz o roteiro sistematizado, ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. E por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-las. E é bem tranquilo quando paramos um pouquinho para refletir. Se o irmão está agindo não de conformidade, vamos dizer assim, com os ensinamentos de Jesus, e ele está prejudicando a ele, porque o maior prejudicado quando praticamos maldade somos nós mesmos. Quando não estamos quando esse irmão nós vemos que não está seguindo a porta estreita, o caminho certo, correto, de que vai adiantar ficarmos apedrejando, condenando? Podemos conversar com ele em particular, como diz aqui, com amor. Senão não vai resolver, ainda vamos criar mais conflitos. Então deixemos, se achamos que não temos condições de chegar ao coração do irmão, vamos deixar para que Deus cuide dele. Nós não, nós podemos orar por ele. Por quê? Porque nós também erramos, porque nós ainda temos as nossas faltas. Então, por isso que diz, para sermos severos para conosco, indulgentes para com nosso irmão, porque hoje ele erra, quem sabe ontem fomos nós, ou amanhã seremos nós. Com quem em especial devemos usar de indulgência? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Esse sentimento doce e fraternal que deve nortear o nosso comportamento
é para ser estendido a todos os que compartilham a existência conosco. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. Sim, porque Jesus nos manda amar até os nossos inimigos. E sempre esclarecemos, não é conviver com o inimigo, porque sabemos que nós não poderemos confiar nesse irmão. Mas ele não quer que desejemos o mal, que fiquemos felizes quando acontece alguma coisa de ruim a esse irmão que nos prejudicou. Isso Jesus não quer, não admite. Por que devemos ser indulgentes para com os outros? Porque precisamos igualmente de indulgência, já que não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. A indulgência de que Deus se utiliza para conosco constitui o efeito reversivo da indulgência que usamos para com os nossos semelhantes. E que efeito produzirá a nossa indulgência no próximo? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar-lhe o coração, concitando-o a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. A indulgência para com o próximo tem como função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não é suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei de amor. Então, vê a importância de perdoarmos, não só perdoarmos, mas como já tínhamos falado antes. Vamos orar por aqueles que muitas vezes não adianta tentarmos conversar, o irmão não vai ter ouvido. Às vezes está perturbado, está com problemas, com dificuldades, seja de ordem financeira, né? Pode ser qualquer dificuldade, às vezes o irmão se perturba, porque nós também somos assim. E nos diz o Evangelho: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que, então, serdes tão clarividentes para com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos espíritos vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha de essência espiritual. Espiritismo,
Doutrina consoladora e benigna, felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho está iluminado, e em toda a extensão da estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para todos e amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual ele fez lei para todas as criaturas. Isso nos disse um bispo de Nevers, em Bordeaux. É difícil sermos indulgentes para com o próximo? Repete o nosso roteiro sistematizado. Sim, levando-se em conta o mundo em que vivemos, onde o mal ainda sobrepuja o bem. Razão porque é mais cômodo destacar os erros do próximo do que procurar suas virtudes. Enxergar a maldade não exige de nós muito esforço, tal a forma como a ela nos habituamos. E por que insistimos em evidenciar os erros dos outros quando reconhecemos que somos portadores de graves erros também? Porque o nosso comportamento é ainda todo ele sedimentado no orgulho que nos faz alimentar a pretensão inútil de nos colocar em posição de vantagem e de superioridade, rebaixando o nosso irmão, sempre ao nível de alguém menor ou pior do que nós. Enquanto o orgulho ainda estiver ditando as regras do nosso comportamento, só teremos olhos para exalçar os erros alheios, fingindo não lhes anotar as qualidades, porquanto estas certamente tendem a nos colocar em posição inferior, ferindo-nos o amor próprio. Sim, a lógica, né, queridos irmãos? Quando estamos exaltando os erros alheios, fingindo que aquele nosso irmão não tem qualidades, nós deveríamos realmente fazer a qualidade, fazer o contrário, exaltar a qualidade e fazer vistas cegas para os defeitos do nosso irmão. Mas como diz assim, aqui, só que essas qualidades certamente tendem a nos colocar em posição inferior, ferindo o nosso amor próprio. Então, por isso que fica mais fácil falar dos defeitos alheios, dos erros alheios. O que está reservado às pessoas que se julgam superiores às demais, acreditando-se no direito de apontar as falhas alheias? A justiça divina encarregar-se-á delas, fazendo-as reconhecer muitas vezes pela dor que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos todo o nosso respeito e atenção, sem jamais julgá-lo em posição inferior. À medida que evolui, o espírito se conscientiza de que a sua felicidade está na razão direta da felicidade que proporciona ao semelhante e toma o amor ao próximo como lema e objetivo de sua vida. Ser indulgente significa fechar os olhos para os defeitos alheios? Não, não é isso que Jesus diz. O significado de indulgência vai além. Significa que devemos buscar a centelha divina que habita o íntimo de cada um de nós e, desse modo, revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes do próximo. Deixar de praticar o mal não basta para evoluir. É necessário também e principalmente que façamos todo o bem ao nosso alcance em favor do próximo. Nisso está o verdadeiro caminho da felicidade plena.
E de que modo a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade? A indulgência, tendo por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo, constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Os espíritos nos recomendam praticar a caridade, tanto para o próximo como para nós mesmos. Mas de que forma podemos ser caridosos para conosco? Reconhecendo os nossos próprios defeitos e corrigindo-os enquanto é tempo, poupando-nos assim de dores e sofrimentos maiores. O Espiritismo vem nos lembrar a obrigação que temos de nos corrigir, consoante nos recomenda o Evangelho. Essa responsabilidade, contudo, é bem maior para aquele que já tem noção desse dever. Então, hoje falamos da indulgência, esse sentimento que nos leva a Deus, que nos leva a Jesus, pedindo o Evangelho que exaltemos as qualidades, as boas atitudes no nosso próximo, e não ao contrário, porque estamos na caminhada juntos, pequenos, mas tentando evoluir, cada um da sua forma. Encerrando aqui o Evangelho, elevemos o nosso pensamento neste momento, imaginando esse Mestre amado na nossa frente, de mãos estendidas, das suas mãos vindo luzes na nossa direção, nos trazendo paz, nos contagiando com amor, e assim acontecendo com o ambiente que nos encontramos. Nesse momento, Mestre amado nos diz que coloquemos em suas mãos, essas mãos luminosas, tudo aquilo que no momento nos preocupa, nos aflige, nos perturba a mente ou o coração. As dores, sejam do corpo, seja da alma. Ó Mestre amado, nesse momento, todos nós te entregamos aquilo que julgamos estamos necessitando no momento. E te rogamos, Mestre amado, leve tudo ao Pai. Rogai por nós junto a Ele. O medicamento, Mestre Jesus, colocado nas nossas águas, que possamos beber com fé, rogando auxílio, amparo, que esteja nas nossas águas o lenitivo para acalmar as nossas dores. Por tudo te agradecemos e te pedimos, ilumina o nosso caminho, guia-nos em mais uma semana de trabalhos, de estudos, ampara nos momentos mais difíceis a cada um de nós, seus irmãos menores. Que assim seja, que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.